Oi, turma, do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio, Irene Pacheco Machado, no capítulo 7, Ocupação para Lauro. No hospital, Lauro foi socorrido na enfermaria 5, onde os enfermeiros o reequilibraram. Encontrei-o no quarto, muito abatido, olhar perdido no tempo, chorando baixinho. Luiz, como os encarnados se esquecem logo dos que viajam, não é mesmo? Desabafou. Isso é ótimo, irmão. Pior seria se ficassem chorando a vida inteira. Mas não me conformo. Areta abortou um filho meu, somente porque não teve coragem de assumi-lo sozinha. Lauro, esqueça os que ficaram. A vida corre tão ligeira que não importa onde estejamos, se no plano físico ou espiritual. Levante-se dessa cama e vamos arrumar um emprego. Não, Luiz, eu estou ainda doente e o que sinto é terrível, a dor moral. Desculpe, meu amigo, mas se você ficar aí, fugindo dos fatos, quando desejar correr atrás da oportunidade, ela se encontrará bem longe. Ingresse de uma vez na vida espiritual e procure esquecer-se daquilo que não mais lhe pertence, as coisas do plano físico. Está bem. Vou pensar mais um pouco. Amanhã lhe darei a resposta, falou, cobrindo a cabeça com um lençol. Pedi licença e Galeno sorriu, agradecendo minha ajuda. Logo dei entrada na sala de aula e ali no teatro vivo da espiritualidade senti-me reconfortado. Alguém indagou sobre o Deuterônimo. Como é que fala isso? Deuteronômio. Eu não sei falar. Deuteronômio. Capítulo 6, versículo 4 a 7. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. E essas palavras que eu hoje te ordeno estarão gravadas no teu coração. E tu as ensinarás a teus filhos e a meditarás sentado em tua casa e andando pelo caminho e estando no leito e ao levantar-se. Resposta. Todas as religiões têm por dever a unicidade em Deus e a obrigação moral de amá-lo com todo o seu fervor. Esses versículos eram o início de uma das orações preferidas dos hebreus. Nenhum livro do Antigo Testamento insiste tanto como este sobre o dever de um homem amar a Deus. Jesus Cristo sempre o citou para promulgar a sua lei de amor a Deus. Mateus capítulo 22, versículo 37. Os hebreus criam num só Deus, ao passo que os cananeus eram todos idólatras. Muitas outras perguntas foram feitas e mais uma vez reforçada em mim a certeza de que as leis de Deus estão grafadas em cada consciência e que o homem somente toma conhecimento delas à medida que vai ficando caridoso, lavando-se com a água da bondade e se perfumando com os esclarecimentos evangélicos. Ainda em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, ele te humilhou, fez com que sentisses fome e deu-te por sustento o maná, que nem tu nem teus pais conheciam, para te mostrar que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A resposta é muito clara. Mesmo que venha a faltar ao homem o pão material, Deus saberá como prover o seu sustento. Portanto, o homem não vive somente a vida corpórea, não deve cuidar somente da existência física, deixando-se arrastar para caminhos diversos da lei divina. Ele tem de se conscientizar qual é seu dever. Respeitar os mandamentos de Deus, os quais são vida para o corpo e para a alma. Passei os olhos pela plateia e me senti feliz por um dia ter chegado até ali. A aula era toda sobre as leis de Deus, depois prosseguiu explicando os prodígios. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13. Se vós, portanto, obedecerdes aos mandamentos que eu hoje prescrevo, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o coração e de toda a vossa alma, darei à vossa terra as chuvas em tempo certo. Perguntaram, que são prodígios? Os prodígios são fatos que despertam o estupor, porque são incomuns ou porque não se lhes conhece a causa. E o milagre é um fato real, ocorre por mercê dos fluidos da natureza. O milagre se dá
porque os fluidos magnéticos são manipulados e empregados para o fim proposto. Os prodígios geralmente fogem do controle ou não se submetem a ele. Se buscasse a verdade, o homem seria menos infeliz. Seu sofrimento é consequência da sua pouca fé. A vaidade é uma cisterna onde o homem, por não buscar Deus, se afunda de cabeça. Se empenhasse em descobri-lo, não temeria os vales da morte e os percalços da vida. Gostaria de permanecer mais tempo na aula, mas Lauro me aguardava. Ele precisava procurar serviço. Na tela ainda pude observar o capítulo 22, versículo 23 do Deuteronômio. Se um homem tiver desposado uma donzela virgem e achando alguém na cidade a deflorar. Resposta. A pena capital ordinária entre os hebreus era lapidação. O réu era morto a pedradas, depois amarrado por certo tempo a um poste, como objeto de execração e ao mesmo tempo de advertência e de terror para o povo. Pena que eu não pude permanecer no recinto para este novo assunto, mas prometo buscá-lo em uma nova aula. Até lá, leiam os versículos seguintes, 24, 25 e 26. Então, assim, aqui é onde o Luiz vai conversar com o Lauro no hospital. Ele fala que não está bem devido a tudo aquilo que ele presenciou na Terra, a respeito principalmente da sua namorada e a morte do seu filho, né, que ela abortou. Aí o Luiz orienta que ele tem que ficar mais sintonizado com as coisas espirituais do que as coisas da Terra, que a situação dele agora é outra e que ele tem que se preocupar em se ocupar. Ele se ocupando, o pensamento dele começa a fluir de uma maneira natural e melhor. Né? Caso contrário, ele vai perder a oportunidade de servir e de se melhorar, de se aperfeiçoar. E aí o Lauro pede para ele um tempo. E ele dá esse tempo e vai para uma aula na universidade, onde é falado sobre os versículos, sobre esse Deuteronômio, que eu engasguei pra caramba, porque é difícil falar. Né? E aí, através dos capítulos e versículos, eles fazem uma reflexão sobre a questão, né, das religiões em volta de Deus, o que cada uma prega e que todas são válidas desde que sigam apenas o caminho do bem. Em resumo, o que eles dizem aqui é que se você quer se aproximar de Deus, na verdade você tem que praticar o bem. E isso está atrelado, inclusive, à situação do Lauro. Se ele quer se melhorar, se ele quer se aperfeiçoar, ele vai ter que achar serviço, ter atitudes caridosas. Aí ele vai se desvinculando da família antiga, vai percebendo que ele é um espírito ímpar, né? Que ele é único e que ele vive experiências com pessoas, mas que ninguém pertence a ninguém, que ninguém é de ninguém, né? E aqui ele também coloca a questão dos milagres que são feitos na vida das pessoas. Não existe um milagre propriamente dito. O milagre não teria explicação. E nós, espíritas, nós temos explicação para as coisas que aparentemente são dadas como um milagre. Na verdade, são fluidos em movimentos e que acabam trazendo um benefício àquele que deseja uma cura, por exemplo, uma melhora na sua saúde, uma bênção na sua vida. Aí a pessoa, por ter fé, por ter uma moral desenvolvida, por ser uma pessoa boa, por praticar atos caridosos, não é que seja uma recompensa, mas é fruto do seu trabalho, é uma consequência do que ela plantou. Portanto, aquilo é revertido para ela como se fosse um milagre. Mas milagre mesmo, ele não existe. O que existe é a nossa fé em movimento, que vai transpassando isso em fluidos em nossa volta, gerando condições para que coisas boas nos ocorram. Então, partindo desse princípio, eu acredito que é o que eles vão fazer com o Lauro. Trabalhar essa conscientização com ele, de que ele precisa movimentar a fé dele, que ele precisa ter atitudes boas para mudar o seu contexto, né? E que coisas boas possam se reverter a ele.